de co-host, eu vou pedir para vocês admitirem o pessoal, porque quando eu estiver falando eu não consigo admitir, tá bem? Então, nós estamos só com 46 alunos, é um público muito baixo, mas nós temos que começar por causa do adiantado da hora. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo meus slides? Só para eu poder começar sem problema, pessoal. Sim, professor. Bem, né? Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre a anatomia seccional e radiológica da pelve. Basicamente, nós não vamos conseguir abordar toda a anatomia dessas duas regiões. Então, nós falaremos alguns tópicos. Na pelve feminina, sobre cavidade pélvica, assoalho pélvico e períneo feminino. Na pelve masculina, sobre a cavidade pélvica, alguns aspectos da próstata relacionados à continência urinária e sobre a bexiga. Sempre nós... Professor, dá licença. Pois não. O seu slide parou de aparecer para mim e está dando que a sua conexão está fraca. Espera aí, então. Só um instantinho. Espera só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Um instante. Vê agora, por favor. E agora? Agora está aparecendo. Obrigada. Está aparecendo? Então, sim. Tá ótimo. Então, nós vamos falar sobre alguns tópicos na pelve masculina, sobre a próstata e alguns aspectos envolvidos na continência urinária e alguns aspectos sobre a bexiga, sempre correlacionando a anatomia seccional com a radiologia. Então, vamos começar com a pelve feminina. Nesse primeiro slide, nós estamos observando os recessos de peritônio, os recessos peritoneais, as relações que o peritônio mantém com as vísceras pélvicas na mulher. Então, aqui, à minha esquerda, nós estamos observando um corte sagital mediano de uma pelve feminina, evidenciando em preto, destacado aqui, o peritônio. E à direita, uma vista superior da cavidade pélvica feminina. Nesse slide, nesse desenho esquemático, nós observamos as relações entre o útero com a bexiga anteriormente e o reto posteriormente. E nós observamos que o peritônio ele se reflete e cobre e se relaciona com esses três órgãos da pelve feminina, formando recessos, formando cavidades que nós observamos aqui. Esses recessos, essas cavidades, são chamados fundos de saco peritoneais ou recessos peritoneais. Na mulher, nós temos três: o pré-vesical, entre a bexiga e o púbis, o vésico uterino, entre a bexiga e o útero, e o reto uterino, entre o útero e o reto. Nessa peça formalizada, nós observamos o útero, o reto e a bexiga. Aqui nós estamos observando as tubas uterinas e os ovários aqui atrás, posteriormente, e o ligamento redondo do útero. Os ovários eles são sempre posteriores ao útero. Então, se nós estivermos observando uma pelve feminina e ficarmos na dúvida, porque ela não está bem conservada, enfim, se tivermos qualquer dúvida sobre o que é anterior e o que é posterior, o ovário está sempre atrás do útero, isso é um importante ponto de referência. Um detalhe importante nesse desenho esquemático que nós observamos aqui, sobre os fundos de saco e nesse corte sagital de uma pelve feminina, é em relação ao recesso reto-uterino. Esse recesso reto-uterino é o mais pronunciado da cavidade pélvica na mulher. E ele também é denominado de fundo de saco de Douglas. Ele recebe um epônimo. Então, é o ponto, o recesso peritoneal de maior declive na cavidade pélvica feminina quando a paciente está em posição ortostática. E esse fundo de saco de Douglas acaba tendo importância clínica por conta de ser um local frequentemente aonde se acumulam secreções pélvicas, hematomas, secreções purulentas, enfim, é um local onde líquido livre dentro da cavidade peritoneal tende a drenar, principalmente se a paciente estiver em posição ortostática. E nesse corte sagital mediano, nós observamos o púbis, a bexiga, o útero, aqui a gente observa o miométrio e a cavidade uterina com o endométrio,
o colo do útero e a vagina. E aqui nós observamos o reto. O fundo de saco reto uterino, o fundo de saco de Douglas, eu estou apontando aqui com o mouse, ele é realmente bastante pronunciado. E um detalhe importante é que a relação da vagina com o útero forma um espaço, uma cavidade entre esses dois órgãos, que é o fórnix vaginal. O fórnix vaginal anterior menor e o fórnix vaginal posterior mais pronunciado. E um detalhe importante é que esse fórnix vaginal posterior mantém uma íntima relação com o fundo de saco de Douglas, com o recesso reto-uterino. Então, através de exames e de procedimentos transvaginais, essa região pode ser avaliada. Você, através de um ultrassom transvaginal, pode visualizar esses líquidos livres coletados no fundo de saco de Douglas. Em determinadas circunstâncias, podem ser feitas punções através do fórnix vaginal posterior para diagnóstico desse líquido que esteja localizado no fundo de saco de Douglas. Esse procedimento de punção do fórnix vaginal posterior com aspiração do líquido localizado no fundo de saco de Douglas é chamado de culdocentese. É um procedimento que pode ser diagnóstico e terapêutico. E toda essa anatomia que nós mostramos, ela é muito bem avaliada através dos exames de imagem. Então, aqui nós observamos uma ultrassonografia mostrando a relação do útero com a bexiga, mostrando o miométrio, o endométrio, a cavidade uterina. É um exame muito importante, muito fácil e barato para visualizar esses órgãos da cavidade pélvica feminina. Da mesma forma, a tomografia computadorizada, ela mostra muito bem as relações entre as vísceras pélvicas na mulher, avalia a cavidade uterina, o endométrio, o miométrio, e a ressonância nuclear magnética, como vocês podem observar, é um exame também muito adequado para visualizar todas essas estruturas, não só as vísceras, como também a musculatura. Então, o detalhamento, o grau de precisão da ressonância é muito grande. Nós observamos aqui a cavidade uterina, o endométrio, o miométrio. Se tiver qualquer alteração nessas estruturas, a ressonância vai mostrar muito bem. Se você tiver um mioma, que é um tumor benigno do miométrio, se você tiver espessamento do endométrio, todas essas alterações são muito bem vistas na ressonância nuclear magnética. E aqui vocês estão vendo outros exemplos de ressonância em dois tipos de exames que são feitos na ressonância, em dois tipos de janelas, como os radiologistas chamam, T1 e T2, e dependendo dessas janelas, a bexiga, ou a urina, melhor dizendo, ela vai aparecer mais escura, as vísceras vão aparecer mais claras, mas isso é um detalhe técnico que vai depender da situação do exame a ser feito, da víscera a ser estudada. A ressonância é um exame que traz muita precisão. Aqui a gente pode observar bem ele mostrando a relação que o útero mantém com a bexiga, a vagina e o reto. Enfim, é um exame muito anatômico e para a interpretação desse exame, a anatomia é fundamental. Então, esses recessos, essas relações das vísceras pélvicas, os recessos pélvicos, as relações entre as vísceras pélvicas, elas são muito importantes, não só anatomicamente, mas também funcionalmente. Essa proximidade da bexiga com o útero e com o reto formam em conjunto o chamado aparelho de fechamento das vísceras pélvicas. Quando essas vísceras se contraem, quando a musculatura que recobre a uretra, a musculatura que recobre o reto se contrai, esses órgãos eles se aproximam e isso é mais um fator envolvido na continência urinária, principalmente também na continência fecal. Só para vocês entenderem, aqui nós temos dois cortes, um corte sagital mediano, mostrando uma pelve feminina, mostrando o púbis, a bexiga, a uretra. Aqui vocês estão vendo o útero, o recesso vésico uterino, aqui a vagina e o reto nessa situação mais posterior. E o fundo de saco de Douglas, fundo de saco posterior, o fundo de saco reto uterino. E nesse corte transverso, nós observamos a uretra, a vagina e o reto, com a mucosa retal bem evidente, isso já num corte mais inferior, um corte na região pélvica. Então, a anatomia seccional ela é fundamental, ela é a base para nós podermos entender a radiologia, podemos interpretar os exames de imagem.
E esse recesso, esse fundo de saco posterior, fundo de saco de Douglas, é uma região que, em determinadas circunstâncias, pode funcionar como um ponto frágil da cavidade pélvica e levar a uma herniação do conteúdo abdominal pelo períneo. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de uma enterocele, quando você tem alças intestinais fazendo uma protusão na região perineal. Isso é muito comum em pacientes multíparas que tiveram vários partos e que apresentaram um enfraquecimento da musculatura perineal. Então, esse enfraquecimento da musculatura perineal ele pode levar a diversos tipos de hérnia. A bexiga pode herniar, que é a cistocele, a uretra pode herniar, que é a uretrocele, e o intestino pode herniar, que é a enterocele. E também o reto pode herniar, formando a chamada retocele. Então, essa fraqueza da musculatura perineal pode levar à ocorrência dessas hérnias do conteúdo abdominal e pélvico para o períneo. Aqui nesse outro corte transverso, nós observamos melhor a relação do útero com o reto e o fundo de saco de Douglas. Eu coloquei esse slide para mostrar a vocês como esse recesso ele é bem grande, ele é bem extenso, ele é bem pronunciado. É o ponto de maior declive da cavidade pélvica na pelve feminina, como nós já falamos. E nesse corte sagital, nesse desenho do Netter, nesse corte sagital, nós observamos algumas informações importantes referentes à parede pélvica e às faixas pélvicas na mulher. Então, aqui nós estamos observando o útero, o ovário, as tubas uterinas, o ligamento redondo do útero e o peritônio, o ligamento largo. O ligamento largo, ele recobre o útero como se ele fosse um avental. E entre as duas lâminas do ligamento largo do útero, que recobrem o útero, que envolvem o útero, fica localizado um tecido areolar, que eu estou apontando aqui. Esse tecido é o chamado tecido conjuntivo pélvico subperitoneal. O tecido conjuntivo pélvico subperitoneal ele é de grande importância na pelve feminina, porque em determinadas regiões ele sofre espessamentos e vai formar ligamentos, que eu vou mostrar mais adiante. Então, diversos ligamentos da pelve, eles são oriundos a partir do espessamento desse tecido conjuntivo pélvico subperitoneal, que é um tecido areolar, que fica localizado entre as duas lâminas do ligamento largo, a lâmina anterior e a lâmina posterior. Nesse desenho, nós observamos o colo do útero, a vagina que foi seccionada, esse músculo é o obturador interno. Aqui vocês observam o diafragma pélvico. O diafragma pélvico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele é formado pelo levantador do ânus, pelo músculo levantador do ânus e pelo coxígeo. Aqui nós observamos o diafragma urogenital, que é um músculo muito importante, formado pelo transverso profundo do períneo e esfíncter da uretra, e abaixo do transverso do diafragma urogenital, nós observamos a região perineal, onde ficam localizados os músculos do períneo. Então, essa musculatura e esses ligamentos que eu acabei de falar, ou esse tecido conjuntivo pélvico subperitoneal espessado que eu acabei de falar, eles são de fundamental importância para a sustentação das vísceras pélvicas na mulher e para evitar aquela fragilidade, aquelas hérnias que nós mostramos no slide anterior. E nesse slide nós estamos mostrando novamente aquele desenho esquemático e cortes seccionais. Então, aqui à minha direita, vocês observam o colo do útero, aqui o corpo do útero, e aqui nós estamos observando o diafragma pélvico. Aqui o músculo obturador interno. O diafragma urogenital não está muito bem visto, mas ele estaria aqui. O que eu queria mostrar a vocês é essa região que fica localizada, delimitada pelo obturador interno, pelo diafragma pélvico e pelo diafragma urogenital. Esse espaço triangular que vocês observam aqui, que eu estou apontando, é a chamada fossa isquiorretal. A fossa isquiorretal é um espaço, uma cavidade, ocupada principalmente por tecido areolar, por tecido gorduroso, e que se estende do períneo anterior, que eu estou apontando aqui, até o períneo posterior. Aqui seria o reto, aqui nós teríamos a bexiga. Então, é um espaço formado basicamente por gordura. Então, essa fossa isquiorretal acaba sendo muito importante porque pode ser sede de disseminação de processos infecciosos da região perineal anterior para a perineal posterior e vice-versa. E só para vocês, a título de informação,
aqui na parte inferior da fossa isquiorretal, bem na junção do obturador interno com o diafragma urogenital, é que passam os vasos e nervos pudendos. O nervo pudendo interno, a artéria pudendo interna, a veia pudendo interna e o nervo pudendo. Eles transitam justamente nessa região mais inferior da fossa isquiorretal. Esse local por onde passam os vasos e nervos pudendos é chamado de canal pudendo e ele recebe um nome que é o canal de Alcock. Então, o canal pudendo, o canal de Alcock, ele transita, ele passa por dentro, no interior da fossa isquiorretal. Aquele tecido pélvico subperitoneal que nós comentamos no slide anterior, ele fica justamente entre essas duas lâminas de tecido peritoneal, entre essas duas lâminas de peritônio que revestem o útero, aqui o ovário, o ligamento próprio do ovário, a tuba uterina, a mesosalpinge, o mesométrio, e esse ligamento próprio do ovário, ele origina diversos ligamentos que vão fixar o útero em sua posição. Eu destaco dois desses ligamentos. O ligamento uterosacro, que eu estou apontando aqui, que une a região do útero ao sacro, na altura da segunda, terceira vértebra sacral, e o ligamento cervical lateral, também conhecido como ligamento cardinal ou ligamento de McEnroe. Esse ligamento ele fixa o útero às paredes pélvicas laterais. E nós vamos ver mais adiante a importância desse ligamento. Esses ligamentos em conjunto, eles formam o chamado retináculo do útero, que é mais uma das estruturas fundamentais para a fixação do órgão, desse órgão em sua posição, das vísceras pélvicas em sua posição. E todos eles derivados de espessamento desse tecido conjuntivo pélvico subperitoneal. Então, esse retináculo do útero, esse conjunto de ligamentos, ele, em conjunto, é chamado ou recebe esse nome de retináculo do útero e os ginecologistas o denominam de formação arradiada de Fround. Então, todos esses ligamentos em conjunto recebem esse nome. Quem for consultar livros de cirurgia vai ouvir esse termo e, para não ficar perdido, é justamente esse conjunto de ligamentos derivado do tecido conjuntivo pélvico subperitoneal. Aqui nós observamos os ligamentos sagitais, que são o útero sacro, que nós observamos aqui. O ligamento redondo do útero, ele é um ligamento sagital, mas ele não é derivado do tecido conjuntivo pélvico subperitoneal. Ele é uma estrutura que tem origem na embriologia, é o homólogo do gubernáculo do homem. Ele se dirige do útero até os grandes lábios, então ele não é derivado desses ligamentos todos. O ligamento redondo não é derivado do tecido conjuntivo pélvico subperitoneal, assim como também não o ligamento próprio do ovário. Aqui a gente está vendo o ligamento redondo num feto, aqui o útero fetal, enfim, também já desde o desenvolvimento nós já conseguimos observar todas essas estruturas. Numa peça anatômica, nós observamos um outro ligamento também derivado do espessamento do tecido conjuntivo pélvico subperitoneal, que é o ligamento pubovesical, que fixa a bexiga ao pubis, fixa a bexiga anteriormente. Ele faz parte do retináculo do útero, é um dos ligamentos sagitais. Assim como o ligamento útero-sacro. Então, nessa peça formalizada, que está muito bonita, aqui vocês estão vendo reto, aqui o útero, olha o ligamento útero-sacro, ele é facilmente visto na peça, facilmente visto na prática, é um ligamento bem robusto, bem forte, é um ligamento importante para a sustentação das vísceras pélvicas, principalmente na sua região mais posterior. Já o ureter, ele tem uma íntima relação com a artéria uterina. O ureter e a artéria uterina eles formam um cruzamento. Eu estou falando isso porque o ureter e a artéria uterina eles se cruzam justamente por cima de um daqueles ligamentos que a gente comentou, que é o ligamento cervical lateral, cervical transverso, o ligamento de McEnroe, ele recebe vários nomes. Então, essa relação esse cruzamento entre a artéria uterina e o ureter, ela se dá justamente na altura do ligamento cervical, do ligamento de McEnroe. E todos esses ligamentos, nós estamos observando aqui nesse desenho esquemático, esses ligamentos, eles são fundamentais para apoiar a bexiga. Então, o ligamento cervical lateral, o ligamento cervical transverso ou de McEnroe, que vocês observam aqui, é justamente o local aonde esse cruzamento do ureter com a artéria uterina acontece.
novamente nesse desenho esquemático, e aqui nesse desenho esquemático nós vemos o ligamento cervical transverso de McEnroe e a artéria uterina passando por cima desse. Agora, de fundamental importância é a correlação anatomoradiológica. Aqui vocês observam uma ressonância nuclear magnética num corte transverso da pelve, mostrando justamente esses ligamentos cervicais transversos, ligamentos McEnroe, a bexiga, o útero, o reto, enfim. Esses ligamentos eles podem ser com relativa facilidade identificados na ressonância nuclear magnética. Então, o que vocês observam é que tanto a ressonância, principalmente a ressonância, mas a tomografia, são exames eminentemente anatômicos. Você vai precisar de um conhecimento anatômico profundo para interpretar esses exames de imagem. Então, nesse desenho esquemático, nós vemos o reto posteriormente, o útero numa posição intermediária e a bexiga mais anteriormente. Eu acho que eu cheguei a falar em ligamento cervical lateral, está errado, é cervical transverso, tá, pessoal? Me perdoem, é cervical transverso ou de McEnroe. E o assoalho pélvico, portanto, na pelve feminina, é uma região extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, em geral, no segundo semestre, provavelmente nós vamos fazer isso, nós temos uma aula só para falar sobre diafragma urogenital e períneo, uma aula só para falar sobre diafragma pélvico e sobre os ligamentos, sobre a pelve óssea. Então, é uma aula bastante complexa, de grande importância por conta da importância fisiológica dessa musculatura, da importância fisiológica desse assoalho para a continência urinária, para a continência fecal. E aqui vocês estão vendo a correspondência do desenho esquemático com a anatomia seccional, o útero, o colo do útero, o diafragma pélvico, o diafragma urogenital nessa região, fossa isquioretal, o músculo obturador interno no desenho esquemático e na pelve seccionada nesse corte frontal. O coxígio e o levantador do ânus, eles formam o diafragma urogenital, como nós já comentamos, e eles têm essa disposição oblíqua, são músculos muito importantes, tanto na continência urinária, mas principalmente na continência fecal. Eu não tinha comentado antes, mas nesse slide aqui vocês observam justamente a artéria uterina passando, mantendo uma íntima relação com o ligamento cervical transverso ou de McEnroe. E aqui o ureter, cruzando com a artéria uterina justamente nessa região do ligamento cervical transverso ou de McEnroe. E aqui vocês observam a artéria vaginal, tanto a artéria uterina como a artéria vaginal, elas são ramos do tronco anterior da ilíaca interna, que é eminentemente visceral e vai ser responsável pela irrigação da maior parte da maioria das vísceras pélvicas femininas. Então, o diafragma pélvico, como nós já comentamos, ele é formado pelo músculo coxígeo mais posterior e pelo levantador do ânus mais anterior, levantador do ânus esse, que é formado pelos músculos pubo-retal, pubo-coxígeo e ilho-coxígeo. Esse músculo levantador do ânus, ele forma um arcabouço ao redor das vísceras pélvicas. Aqui vocês estão vendo a uretra, a vagina e o reto. E ele funciona como um aparelho de apoio, de sustentação a essas vísceras. Se essas vísceras forem retiradas, nós observamos esse hiato, que é o chamado hiato do levantador, que é uma região onde ficariam as vísceras pélvicas circundadas apenas pela musculatura do levantador do ânus. Então, esse músculo é muito importante para essa sustentação, para esse apoio das vísceras pélvicas. Então, o levantador do ânus, ele origina fibras mais anteriores que vão originar parte delas vai originar o esfíncter da vagina, fibras intermediárias, que parte dela originarão o músculo pubo-retal, que é importante na continência fecal, e as fibras posteriores, que são o músculo ilho-coxígeo. Então, um músculo bastante complexo que será estudado em maiores detalhes no segundo semestre. Aqui a disposição do levantador do ânus, o ilho-coxígeo, o pubo-coxígeo e o pubo-retal dispostos ao redor das vísceras pélvicas da mulher. E todos esses músculos podem ser identificados, visualizados, analisados através de exames de imagem, principalmente na ressonância nuclear magnética. E toda essa musculatura ela pode ser lesada no parto. Então, o parto vaginal ele acaba causando uma grande fragilidade nesse aparelho de sustentação, esse aparelho de apoio na pelve feminina, levando a um aumento do hiato do levantador, levando a estiramento dos músculos, e esses partos
vaginais, principalmente múltiplos, levam a uma fragilidade dessa região e são a principal causa dessas hérnias perineais que a gente comentou, cistocele, retocele, enterocele, etc. O diafragma urogenital fica localizado mais inferiormente, é disposto de forma transversa, também importante para o apoio, é o principal mecanismo da continência urinária, deriva de um músculo que fica localizado nessa região, que é o esfíncter da uretra. Então, o esfíncter da uretra, que envolve a uretra tanto masculina como feminina, é derivada desse diafragma urogenital. E os músculos do períneo, mais superficiais, que nós abordaremos no semestre que vem, são o bulbo esponjoso, o isquio cavernoso e o transverso superficial do períneo, que ficam localizados ao redor da entrada da vagina e se encontram aqui no centro tendíneo do períneo, que é o centro de força, é o centro, a região mais importante sob o ponto de vista funcional da região perineal. Lesões aqui no centro tendíneo do períneo tendem a desestabilizar toda essa região. A uretra em si, ela apresenta uma grande quantidade, uma submucosa abundante, com uma grande quantidade de veias, e uma mucosa abundante também, como vocês observam. Então, essas veias da submucosa uretral, elas também são muito importantes para funcionar, atuar no fechamento da uretra, e seriam mais um fator envolvido, um dos fatores envolvidos na continência urinária. Essa submucosa, ela está sob controle hormonal e quando chega a menopausa, essa região ela vai se atrofiando, e é mais um fator que pode levar ou pode contribuir para a incontinência urinária na mulher. E os ligamentos uretropélvicos, esses ligamentos laterais também, derivados ali do tecido conjuntivo pélvico subperitoneal, unem, sustentam, fixam a uretra lateralmente ao músculo obturador interno. Esses ligamentos uretropélvicos são fatores importantes, fundamentais, para o sustentamento da uretra, tanto ativo como passivamente. Esses ligamentos uretropélvicos, que nós observamos nesse desenho esquemático aqui, numa paciente sem problemas e numa paciente com incontinência urinária, olha só, na incontinência urinária, geralmente você tem um relaxamento, uma fragilidade desses ligamentos uretropélvicos. E isso piora quando há um aumento da pressão intraabdominal. Esses ligamentos são deslocados e isso favorece uma hipermotilidade uretral, que é uma das principais causas de incontinência urinária na mulher. E todos esses ligamentos, em especial o ligamento uretropélvico, que nós observamos aqui a uretra, aqui os ligamentos uretropélvicos, eles podem ser analisados, podem ser avaliados pela ressonância nuclear magnética. Então, como vocês observam, aqui o obturador interno, o músculo levantador do ânus, o ligamento uretropélvico, a uretra, a vagina e o reto. Todas essas estruturas muito bem vistas na ressonância nuclear magnética. Por isso que eu perdi um pouquinho de tempo mostrando essas estruturas de sustentação da pelve, que elas são fundamentais para a continência urinária, para a continência fecal, e todas elas são muito bem demonstradas, muito bem avaliadas, principalmente na ressonância. A pelve masculina. Na pelve masculina, nós falaremos basicamente, teceremos comentários sobre dois órgãos, a bexiga e a próstata. Então, como vocês observam nesse corte sagital aqui nesse desenho esquemático, a próstata ela fica situada abaixo da bexiga e ela é atravessada pela uretra. Então, aqui nós estamos observando a bexiga, a sínfise púbica, o reto, a próstata, a vesícula seminal, o músculo transverso profundo do períneo, o pênis. E aqui vocês podem observar o peritônio, tanto no desenho como na peça formalizada, a relação que o peritônio mantém com a bexiga e com os órgãos pélvicos. No homem, nós temos apenas duas reflexões peritoneais. O fundo de saco pré-vesical, que vocês observam aqui, na verdade, e o fundo de saco, que é mais pronunciado, vésico-retal, formado pelo peritônio. E o peritônio no homem, ele mantém uma íntima relação com a região superior, com a cúpula e a base da bexiga, como vocês observam, tanto no desenho esquemático como aqui na figura. Nessa figura, vocês observam o púbis, a bexiga, a próstata, o reto e a íntima relação entre esses dois órgãos.
A próstata, vocês sabem, ela é muito importante, ela produz uma pequena parte do líquido seminífero, ela produz o antígeno prostático específico, ela é uma glândula pequena, ela tem em torno de 15 a 20 gramas, ela tem o tamanho aproximado de uma ameixa, alguns indivíduos falam de cereja, ameixa, enfim, ela tem o tamanho aproximado de uma ameixa e pesa em torno de 20 gramas. Mas o mais importante é que ela é atravessada pela uretra. Então, se essa glândula ela aumenta de volume, como é muito comum nos indivíduos com mais idade, a uretra pode ser comprimida e causar distúrbios, dificuldades para o indivíduo urinar. E um outro detalhe importante é que a próstata ela excede muito frequentemente de patologias no homem. As prostatites, que são os processos inflamatórios, e é o local mais comumente acometido por câncer no homem, que é o câncer de próstata. Nós estamos em pleno Novembro Azul, está terminando hoje, mas o Novembro Azul justamente é um mês destinado a advertência dos homens sobre a importância da próstata, sobre a importância do exame preventivo, para justamente evitar que esse tumor tão frequente seja diagnosticado de forma tardia. E aqui vocês observam a íntima relação da próstata com o reto. Nos dois esquemas, no esquema e na figura, a próstata ela tem uma íntima relação com o reto. Então, o exame digital da próstata, digital retal, ele é fundamental para a avaliação da próstata. Através do toque retal, você consegue avaliar boa parte dessa glândula, boa parte desse órgão. Aqui vocês estão observando o toque retal, avaliando principalmente a região mais posterior da próstata, que eu vou denominar daqui a pouco. E uma próstata normal, ela tem uma consistência mais cartilaginosa. Então, entre a próstata e o reto, existe uma reflexão, uma extensão do peritônio, uma extensão do fundo de saco vésico retal, que fica localizado entre a próstata e o reto. Esse tecido originado do peritônio é o chamado fundo de saco, ou melhor dizendo, é o chamado septo reto prostático ou fáscia de Denneuvelier, que nós vamos ver aqui nessa peça. Então, nessa peça, a gente está vendo o púbis, a bexiga, a próstata, a vesícula seminal, o reto, o peritônio, o fundo de saco vésico retal e a fáscia de Denneuvelier, o septo reto prostático, que é derivado justamente do fundo de saco, do peritônio desse fundo de saco. Então, o septo reto prostático, o septo reto prostático, ele funciona como uma barreira entre a próstata e o reto e dificulta a disseminação, por exemplo, de câncer de próstata para o reto, um tumor do reto para a próstata. Mas, em determinadas circunstâncias, isso não é suficiente e esses tumores acabam invadindo essa região. Então, septo reto prostático ou fáscia de Denneuvelier. Aqui numa próstata fetal, foi feito um corte transverso, numa pelve fetal, masculina, nós estamos observando a bexiga, a cúpula, a parte mais superior da bexiga, que vocês estão observando a próstata e o reto. E essa é a região entre a próstata e o reto, onde está a fáscia de Denneuvelier, o septo reto prostático. Já numa pelve de adulto, novamente um corte transverso, passando ali na altura de S4, S5. Então, só para vocês tentarem identificar, na aula que vai ficar gravada, que eu estou gravando, depois vai ficar na internet, para vocês até fazerem um exercício. Olhem aqui a próstata, o púbis, o reto, o septo reto prostático estaria nessa região, ele é difícil de ser visto nessa peça, mas nesse slide, está muito bonito aqui, a gente está conseguindo ver parte do levantador do ânus. Olha aqui, fibras do levantador do ânus, o pubo retal, uma íntima relação que ele mantém com o reto. Aqui a parte final do sacro, o obturador interno a cada lado. Então, é a anatomia seccional, e aqui o obturador externo, a cabeça do fêmur. Parte do fêmur, aqui a parte da cabeça do fêmur. Então, aqui vocês estão observando como nós podemos identificar todas essas estruturas na anatomia seccional. E aqui a nossa cola, né, para a gente visualizar. O obturador interno, levantador do ânus, o reto, a cabeça do fêmur, o obturador externo, o púbis com a sínfise púbica. Então, essa anatomia, ela é a anatomia que será vista na interpretação dos exames de imagem, na ressonância, principalmente na tomografia. Na região anterior à próstata fica localizada uma grande quantidade de veias que vocês podem observar aqui nessa pelve dissecada. Então, aqui a pelve,
a bexiga, a próstata dissecada e uma grande quantidade de veias. Essas veias são em conjunto, elas formam o chamado plexo venoso periprostático. Esse plexo venoso periprostático, ele é também chamado de plexo de Santorini. E esse plexo venoso, essas veias, elas têm uma íntima conexão com as veias ilíacas internas e, consequentemente, também com o plexo paravertebral, com as veias da coluna. E essa comunicação, essas veias são avalvulares, e essa comunicação é que explica uma das principais vias de disseminação do câncer de próstata, que é a via hematogênica. É muito comum o paciente com câncer de próstata ele desenvolver metástases à distância, principalmente metástases ósseas. E essas metástases, na grande maioria das vezes, elas acometem a coluna vertebral. E essa disseminação para a coluna vertebral acontece justamente por conta dessa comunicação do plexo periprostático com essas veias localizadas ao redor da coluna vertebral. Ao redor da próstata existe uma faixa na pelve, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, esse é o músculo obturador interno, aqui é a próstata. Essa faixa que foi aberta, aqui está fechada, é a faixa endopélvica. A faixa endopélvica, ela sustenta, ela ajuda na sustentação da próstata, da continência urinária. Não é um mecanismo, obviamente mais importante, mas ela ajuda nessa sustentação da próstata. Então, a faixa endopélvica ela é derivada da faixa do obturador interno e acaba envolvendo, ficando ao redor das vísceras pélvicas no homem. Aqui essa faixa totalmente aberta, aqui nós estamos observando os ligamentos puboprostáticos que fixam a próstata à pelve. Essa peça foi preparada, eu dissequei alguns anos atrás, que eu estava fazendo um livro, e eu precisei disso para mostrar justamente o passo a passo da dissecção, que é feita, inclusive, na cirurgia. Durante a cirurgia, seja robótica, aberta ou laparoscópica, para a retirada da próstata, essa faixa endopélvica ela precisa ser aberta. Muito bem. Então, a próstata, aqui nesse corte sagital, corte frontal, perdão, vocês observam que ela tem uma cápsula e ela mantém uma íntima relação com o diafragma urogenital, onde fica o esfíncter da uretra. Então, quando você faz alguma cirurgia para a retirada da próstata, uma das principais complicações que podem acontecer é a lesão desse esfíncter e, consequentemente, a incontinência urinária. A próstata ela tem uma elevação na sua parede posterior, onde fica a uretra, que é o colículo seminal. Esse colículo seminal também é chamado de veromontano. Para vocês terem uma ideia, se você chega para um urologista e fala, ali está o colículo seminal, ele não sabe, ele conhece apenas essa região como veromontano. O veromontano é o nome que os urologistas dão para essa região, mas o nome anatômico correto é o colículo seminal. O colículo seminal ele tem 3 orifícios, os 2 orifícios do ducto ejaculatório e o utrículo prostático, que é um resquício embrionário do ducto que vai dar origem às vísceras, à parte das vísceras pélvicas na mulher. E aqui num feto, a próstata fetal no corte sagital, mostrando a situação dela, a localização dela, a relação com as vísceras pélvicas. Posteriormente à próstata e superior a ela, ficam localizadas as vesículas seminais. As vesículas seminais elas são responsáveis pela produção de mais de 90% do líquido seminal. Elas mantêm uma íntima conexão com a parede posterior da bexiga e também, como vocês observam, elas têm uma íntima relação com os ductos deferentes. Os ductos deferentes que se originam lá no testículo, eles passam pela região posterior da bexiga, mantêm uma relação com a face medial da vesícula seminal, se unem com os ductos das vesículas seminais e formam os ductos ejaculatórios que entram na próstata. E aqui vocês estão vendo o colículo seminal, que é justamente em 2 peças dissecadas, uma peça num corte sagital e num corte transverso, mostrando aqui o colículo seminal, aonde os ductos ejaculatórios, esse corte aqui foi muito feliz, mostrando justamente o trajeto dos ductos ejaculatórios penetrando no colículo seminal. Então, essa região é de fundamental importância. Então, esses detalhes eles são importantes que nós lembremos para a interpretação da ressonância nuclear magnética. Eu vou mostrar mais adiante. Então, a próstata ela é dividida em zonas por essa divisão, que é a divisão de McNeil, um autor que propôs essa divisão histológica final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, aqui nesse desenho esquemático, nós estamos vendo a uretra.
a uretra ela fazendo uma angulação aqui, justamente na região onde fica o colículo seminal. Aqui nós estamos vendo o ducto deferente. Então, a próstata ela teria 4 zonas principais. Uma zona anterior, formada basicamente por uma região fibromuscular, ela fica localizada na parte anterior da uretra. Uma zona central localizada ao redor dos ductos ejaculatórios. Eu falei ducto deferente, aqui falei besteira, é ducto ejaculatório. Se eu falei outra coisa aqui, me perdoem. Ducto ejaculatório. Então, ao redor dos ductos ejaculatórios fica a zona central. A zona central ela corresponde a cerca de 20% da próstata. A zona anterior ela corresponde a cerca de 5 a 10% da próstata. E a maior parte da próstata é essa região que fica localizada posteriormente à próstata, abaixo da zona central, que é a chamada zona periférica. Ela corresponde a cerca de 70% da próstata. E logo abaixo da uretra fica uma pequena região formada, corresponde a cerca de 1% do volume prostático. Essa zona de transição, no entanto, apesar de ser pequena, ela é muito importante porque é aqui que ocorrem 99% das hiperplasias prostáticas benignas. Então, quando a próstata cresce, ela cresce aqui na zona de transição. E a zona periférica, 2 detalhes importantes sobre ela. Primeiro, ela é a maior zona da próstata. Então, 3 detalhes importantes. Primeiro, ela é a maior zona da próstata. Segunda, ela é praticamente toda ela palpável no exame digital. Quando a gente faz o toque retal, é a zona periférica que nós estamos avaliando. E a maioria dos tumores de próstata, mais de 70% deles, ocorrem nessa região. Então, quando você faz o exame digital, você pode detectar precocemente mais de 70% dos tumores que acontecem nessa região. Então, você vê uma grande região da próstata, frequentemente acometida pelos tumores da próstata e que é facilmente avaliada no exame clínico. Então, o exame digital é muito importante. Então, essa anatomia ela é muito bem avaliada na ressonância nuclear magnética, como vocês estão observando. E a ressonância nuclear magnética, nos últimos 5 anos, ela mudou muito o diagnóstico do câncer de próstata, o diagnóstico das patologias prostáticas. Então, hoje em dia, a ressonância ela é um exame de fundamental importância para a interpretação e para o diagnóstico dos tumores malignos da próstata. E nesse exame nós avaliamos bem toda a área da próstata, das vesículas seminais, do esfíncter, enfim, ela é muito bem avaliada. E também na ressonância, essas regiões da próstata, elas são identificadas. Olhem esse exame aqui. Aqui a bexiga, a sínfise púbica, o reto, e a próstata. Olhem a zona de transição próxima da uretra, a zona periférica, a zona central. Todas essas regiões que eu acabei de descrever, que foram propostas ou foram descritas por McNeil, elas são muito bem avaliadas na ressonância nuclear magnética. Então, o conhecimento dessa divisão de McNeil da próstata é de grande importância para a interpretação dos exames de imagem. É o que nós estamos observando aqui, várias situações, uma próstata mais aumentada, uma próstata com um tumor, uma próstata também aumentada com uma área suspeita, a uretra prostática bem avaliada, enfim, toda a próstata é muito bem avaliada, é perfeitamente avaliada por esse meio de imagem que é a ressonância. É tão bem avaliada que recentemente foi proposta uma classificação para avaliação de zonas de suspeição de tumores de próstata, o chamado PIRADS. Todo mundo já ouviu falar do BIRADS da mama, que é uma classificação que avalia a suspeição dos nódulos mamários. E essas classificações hoje elas são muito usuais. Você tem o TIRADS da tireoide, o BIRADS da mama e o PIRADS da próstata. Então, vocês estão observando aqui, nesse desenho esquemático, 5 exemplos dessa classificação. O PIRADS ele vai de 1 a 5. Então, basicamente, como é que isso funciona? O paciente vai no teu consultório, o PSA dele sobe, você faz o toque e vê uma lesão suspeita, você pede a ressonância. Que a ressonância ela vai te dar o grau de suspeição dessa lesão para você não fazer uma biópsia prostática no paciente, que é um exame bastante invasivo à toa. Então, isso aqui é mais um armamento, é mais
um exame que vai te ajudar na tua decisão se você precisa biopsiar ou não esse paciente. Então, o paciente, esse PIRADS, ele vai do 1, que é uma lesão bem indolente, uma lesão com baixa chance de malignidade, até o PIRADS 5, que vocês observam aqui, que é uma lesão com alta chance de ser maligna, já invadindo, irregular, que altera no exame de ressonância, nas janelas do exame de ressonância, enfim. Então, se você tem um paciente com PIRADS 5, você vai biopsiar ele com certeza, porque a chance de ser maligno é grande. Se você tem um PIRADS 1 ou 2, você vai acompanhar. Então, isso aqui mudou o diagnóstico do câncer de próstata. É fundamental que vocês ouçam falar nesse tipo de exame. Já em relação à bexiga, a principal patologia que acomete a bexiga, que tem importância aí nos exames de imagem, é o tumor de bexiga. Então, aqui vocês estão vendo uma urotomografia, um exame muito bonito, que mostra toda a anatomia do sistema coletor, do ureter, da bexiga. Essa urotomografia, você injeta um meio de contraste, e se você tem um tumor na bexiga, esse meio de contraste, ele, ao invés de aparecer claro, como vocês estão vendo aqui, branco, ele aparece como uma falha de enchimento. Então, essas falhas de enchimento, elas são típicas dos tumores de bexiga, que podem ser identificados ou avaliados na ultrassonografia, na tomografia, como também na ressonância. Então, aqui vocês estão vendo duas tomografias mostrando tumores de bexiga, um tumor de bexiga intermediário, um tumor de bexiga enorme, acometendo toda a bexiga do paciente. Aqui uma vista superior num corte transverso mostrando a bexiga, os recessos peritoneais. A bexiga ela é coberta pelo peritônio, mas só para vocês saberem, também foi proposta, também foi feito um exame de score de imagem, o VIRADS, para os tumores de bexiga na ressonância. Então, é mais um órgão onde se propõe, onde foi feita essa proposição dessa categoria, dessa classificação. Então, da mesma forma que no PIRADS, o VIRADS ele vai de 1 até 5. O VIRADS 5 é um tumor geralmente invasivo, um tumor mais grave, e o tumor 1 é um tumor inespecífico. Então, essas classificações elas são muito usuais hoje em dia, tanto para a próstata, como para a bexiga, como para os outros órgãos que eu comentei. Aqui os exemplos desse VIRADS, mas no caso do tumor de bexiga, a ultrassonografia ainda é um exame que te dá muito bem o diagnóstico. Você não precisa lançar a mão da ressonância para fazer o diagnóstico, como é na próstata. Então, principalmente no serviço público, a ultrassonografia ainda resolve muito problema. Mas se você tiver disponível, isso é fundamental, porque ela vai te ajudar na interpretação dessa patologia. E aqui, para vocês terem uma ideia, uma cistectomia com um tumor gigante localizado na bexiga. A bexiga foi toda retirada e vocês observam aqui como esse tumor ocupava toda a extensão da bexiga. E só a título de informação, o tumor de bexiga, na sua grande maioria, ele é causado pelo tabagismo, é o principal fator etiológico desse tipo de tumor. Em relação à pelve, ainda não poderia deixar de comentar que vocês estão vendo um corte transverso da pelve. Esse aqui é o cólon sigmoide, com o mesosigmoide. O cólon sigmoide, o reto, eles também são muito bem avaliados, tanto na anatomia seccional como radiológica da pelve. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos vendo um paciente que tinha uma fístula entre o sigmoide e a bexiga, uma fístula vésico-sigmoidiana, causada por um divertículo de sigmoide que perfurou para a bexiga. E nesse caso foi feita a retirada do sigmoide, uma cistectomia parcial, com a lesão que estava aqui, a lesão ulcerada, a lesão do divertículo ulcerada. Então, essas fístulas, elas geralmente se manifestam através de uma sintomatologia que é a pneumatúria. O indivíduo, ao urinar, ao invés de sair urina, sai ar. Então, essa saída de ar é característica dessas fístulas do intestino para o trato urinário. Então, era basicamente isso. Esse era o meu último slide. Eu vou parar de compartilhar. Eu levei exatamente os 50 minutos que o professor Marco Aurélio tinha me pedido, e agora eu fico à disposição para as perguntas. Então, aqui a primeira pergunta. Na imagem da enterocele, o intestino estaria saindo pela vulva? Não. Na enterocele, aquele fundo de saco
de Douglas, o fundo de saco reto uterino, aonde tem o peritônio, por conta da fragilidade da musculatura, ele cede. Então, ele desce junto com as alças. As alças não ficam expostas, elas ficam ainda protegidas pelo peritônio. Então, na enterocele, você tem uma fragilidade, uma herniação, mas a alça não está exposta. Respondendo essa pergunta. Tem mais alguma pergunta no chat? Não, hoje o pessoal tá tímido, né? Tem mais alguma pergunta? Eu posso não estar vendo aqui. Se alguém tiver uma pergunta, fiquem à vontade para fazer, tá, pessoal? Porque no chat aqui não tem mais nada. Então, quem quiser fazer pergunta, pode falar, pode abrir o microfone e perguntar. Professor, boa tarde. Boa tarde, Renato. Eu vou até parar a gravação. Tá. De repente, o pessoal fica